Fala, torcedor do Vascão. Vamos para mais um vídeo exclusivo de notícias do Vasco. Antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, para ficar por dentro de todas as novidades do seu clube de coração. Vamos para a notícia. Na noite desta quarta-feira, o Vasco entrou em campo diante do Fluminense com a promessa de um grande clássico, valendo mais do que apenas os 3 pontos. A possibilidade de virar líder isolado do Campeonato Carioca estava ali, ao alcance das mãos. No entanto, a equipe cruz-maltina, após um início esperançoso, se desfez diante da pressão do adversário e acabou amargando uma derrota de virada por 2-1. Contudo, o mais preocupante não foi o revés em si, mas a falta de entrega e qualidade apresentada pelo time, que acendeu um sinal de alerta para o que pode ser um ano muito difícil, se não houver mudanças significativas. Logo no primeiro minuto, o Vasco parecia encaminhar a noite para um desfecho positivo. Paulinho fez uma interceptação decisiva, roubando a bola de Fuentes, e acionou Vegetti, que, com grande visão, lançou Coutinho para abrir o placar de forma fulminante. Um gol que trouxe alívio, confiança e uma falsa sensação de controle. A estratégia inicial de adiantar as linhas parecia acertada, com o time se mostrando agressivo e pressionando a saída de bola do Fluminense. Mas, em vez de aproveitar o momento favorável, o Vasco se viu afundado em uma espiral de erros, ineficácia e falta de criatividade. O Fluminense, que antes parecia fora de sintonia e à beira de uma crise, reagiu de forma rápida e certeira. Sem demora, o time de Fernando Diniz começou a controlar as ações e a empurrar o Vasco para seu campo. A posse de bola, antes equilibrada, logo se tornou um domínio absoluto do adversário. O Vasco, por sua vez, se viu incapaz de manter a bola, de criar jogadas e de reagir à pressão. A primeira grande falha aconteceu aos 10 minutos, quando Jair, o homem de contenção no meio-campo, se tornou um dos principais responsáveis pela fragilidade defensiva. O erro de posicionamento e o passe errado de Hugo Moura levaram a um desarme no campo de defesa, originando uma falta cometida por Lucas Oliveira, que deixou o time ainda mais vulnerável. O primeiro gol do Fluminense, aos 19 minutos, foi consequência direta de uma falha coletiva. Jair não conseguiu dar combate a Arias, que, com habilidade, fez o passe para Cano, que não perdoou. O Vasco se viu fragilizado, e a tensão se espalhou pelo time. O segundo gol, aos 33 minutos, foi ainda mais doloroso. Em um lance onde a defesa do Vasco se desfez completamente, Lucas Oliveira e Jair não marcaram suas respectivas posições, permitindo que Cano, após um toque de Arias, colocasse a bola no fundo da rede. A falta de concentração e a fragilidade defensiva foram marcas de um time que parecia sem rumo. Com o intervalo, o técnico Fábio Carille tentou mexer na equipe, colocando Alex Teixeira no lugar de Paulinho. A ideia era reequilibrar o meio-campo e dar maior fluidez ao jogo, mas o Vasco seguiu o mesmo caminho de ineficácia. O time, agora com mais posse de bola, não conseguia encontrar soluções criativas no ataque, e os passes continuavam errados. As mudanças não surtiram efeito, e a situação piorou ainda mais. O Fluminense continuava confortável em campo, sem ser ameaçado de forma contundente. Ao longo do segundo tempo, Carille apostou em Puma Rodrigues, colocando-o na ponta direita, tentando abrir o jogo e dar mais opções ao ataque. No entanto, a realidade foi cruel, a equipe continuava sem alternativas, e a posse de bola se transformava em um fardo pesado para os jogadores. O Vasco não soube usar o campo a seu favor, e o time se viu cada vez mais distante de qualquer reação. O Fluminense, com Arias dominando o meio-campo, controlou o jogo com facilidade, impedindo que o time vascaíno conseguisse se reorganizar. Em termos de números, a falta de eficácia também ficou evidente. O Vasco finalizou apenas uma vez em direção ao gol durante toda a partida, e essa tentativa foi mais um cabeceio de João Vitor, aos 5 minutos do primeiro tempo, que não levou grande perigo ao goleiro Fábio. As demais finalizações, de Vegetti, Payet e Lucas Oliveira, foram todas desperdiçadas longe da meta adversária. O time fez apenas 42% de posse de bola no primeiro tempo, e, ao final do jogo, não demonstrou nenhuma reação convincente. O grande problema do Vasco é que a derrota no Clássico expôs as fragilidades de um time que parece estar longe de atingir o nível competitivo necessário para um campeonato carioca, muito menos para uma temporada inteira. As falhas individuais de jogadores como Lucas Oliveira, Jair e Paulinho são evidentes, mas o maior desafio está na falta de um entrosamento eficiente e na inexistência de um líder capaz de guiar o time em momentos de dificuldade. Fábio Carille, que tentava transmitir tranquilidade e confiança para seus jogadores, também não conseguiu dar uma resposta tática eficiente ao longo do jogo. O Vasco agora precisa reagir. A derrota não significa o fim de suas chances de classificação, mas, com 3 jogos restantes, o time precisa urgentemente de ajustes. O próximo confronto, contra o Sampaio Corrêa, pode ser a última oportunidade para mostrar que a derrota no Clássico foi apenas um tropeço momentâneo.
A torcida vascaína, que tanto aguarda uma recuperação, exige mais do que palavras. O time precisa mostrar dentro de campo que pode se reerguer e lutar por suas ambições, ou o ano de 2025 poderá se transformar em uma trajetória difícil e sem perspectiva. O tempo é curto, e a pressão só tende a aumentar. Antes de continuarmos, te pedimos que deixe seu like e ative as notificações no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Vascão. Continuando. A torcida do Vasco, como sempre, vive intensamente cada momento do time, e após a derrota para o Fluminense, o sentimento parece ser de frustração misturado com uma necessidade urgente de mudança. Para os torcedores, o desempenho da equipe foi abaixo das expectativas e não condiz com o que se espera de um time que luta para ser competitivo em uma temporada importante. A torcida vascaína, que acreditava que a vitória no Clássico poderia ser um impulso para um ano promissor, agora se vê questionando o real potencial do time e a capacidade do técnico Fábio Carille de conseguir fazer os ajustes necessários. A derrota expõe as fragilidades do elenco e aumenta a pressão sobre a comissão técnica. Quando o assunto é o rendimento do time dentro de campo, muitos torcedores não pouparam críticas, especialmente em relação à falta de atitude do time durante o segundo tempo. Após um início promissor com o gol de Coutinho logo aos 60 segundos, o Vasco parecia ter controle da partida, mas a queda de desempenho foi nítida. A torcida questiona a postura passiva do time diante da pressão do Fluminense, principalmente após a virada, sem que houvesse uma tentativa real de reação. Os erros individuais, como os cometidos por Jair e Lucas Oliveira, não passaram despercebidos, e muitos fãs acreditam que a equipe não conseguiu se reerguer após a perda da vantagem inicial. Além disso, as substituições feitas por Fábio Carille também geraram debates acalorados nas arquibancadas virtuais. A entrada de Alex Teixeira no lugar de Paulinho no segundo tempo, por exemplo, foi vista por muitos como uma mudança que não trouxe a agilidade e criatividade que o time tanto precisava. Teixeira, que deveria ser uma referência técnica, não conseguiu fazer a diferença em um setor que estava visivelmente apagado. Para os torcedores, essa mudança não foi o suficiente para reverter o panorama do jogo e sequer deu ao time a dinâmica necessária para criar mais oportunidades. Outros, por sua vez, questionaram a escolha de manter Paulinho em campo durante boa parte da partida, considerando a falta de efetividade do atacante e o impacto negativo de suas falhas no setor ofensivo. A torcida achou que Carille poderia ter buscado alternativas mais eficazes, como a entrada de Puma Rodrigues ou até mesmo buscar um esquema mais ofensivo para, ao menos, complicar a vida da defesa tricolor. A sensação de que o time estava sem ideias no ataque foi compartilhada por muitos, que não viram nenhuma tentativa de Carille para mudar o cenário do jogo de forma convincente. Por fim, a torcida do Vasco sabe que os resultados, muitas vezes, não são o reflexo de um único jogo. No entanto, o jogo contra o Fluminense representou o primeiro grande teste de 2025, e a impressão deixada por esse confronto não é das melhores. A pergunta que ronda as cabeças dos torcedores é se Fábio Carille tem, realmente, as soluções para corrigir essas falhas e se o time tem forças para se recuperar em tempo hábil. O Clássico mostrou que o Vasco precisa urgentemente de ajustes, tanto táticos quanto na mentalidade dos jogadores, se quiser seguir em busca de objetivos maiores ao longo da temporada. A torcida, que tanto apoia, agora aguarda ansiosamente por respostas dentro de campo. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.